Olá, queridos, Deus abençoe a todos. Bem-vindos ao nosso 14º dia do jejum de Daniel. Estamos encerrando o nosso 14º dia e esse vídeo eu vou gravar para o 14º e o 15º dia, que é amanhã, domingo. Portanto, eu vou ler com vocês os versículos 14 e 15 de Efésios capítulo 3. Como vocês sabem, nós estamos com a rotina bastante alterada, além dos acontecimentos mundiais que todos estão acompanhando. Nós ainda temos a reforma do novo prédio da igreja, onde será a nova sede da New Time Church, e tudo isso está alterando muito a nossa rotina. Então, como amanhã eu já sei que vai ser um dia muito corrido, eu já quero deixar gravado aqui, portanto, a análise do dia 14 e do dia 15, versículos 14 e 15 de Efésios. Bom, no versículo 13, Paulo encerra uma sessão. Ele começa do versículo 1 e até o versículo 13, ensinando, ministrando uma palavra de revelação aos Efésios. Quando chega no versículo 14, ele começa uma oração. E aí ele diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 15, que é o verso de amanhã, domingo, diz: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, em primeiro lugar, o versículo 14, eu quero destacar para vocês duas coisas que eu acho fundamental, tá? Primeiro, por causa disso me ponho de joelhos. Paulo começa a levantar aqui um clamor, uma oração a favor das suas ovelhas, dos seus discípulos, e ele mostra a importância disso ao dizer, por causa disto, ou seja, tudo que está para trás, que nós já comentamos, por causa disto, me ponho de joelhos. A oração, ela é por si só algo tão fundamental que eu precisaria aqui de muitos outros minutos para poder tentar falar um pouco sobre isto. A minha vida espiritual não funcionaria sem oração, a sua vida espiritual não funcionaria sem oração. Eu não conseguiria pastorear sem oração. Você não conseguiria servir a Deus, desenvolver um relacionamento com Deus sem oração. Então a oração por si só já é algo espetacular, mas Paulo fala em dobrar os joelhos. E eu não duvido que ele literalmente, no momento em que ele estava escrevendo isso aqui, ele tenha mesmo dobrado os seus joelhos. Por causa disso, me ponho de joelhos. Então eu creio que ele realmente, enquanto escrevia, dobrou os seus joelhos diante do Senhor, porque dobrar os joelhos é uma postura de humilhação e de entrega e de reconhecimento da soberania de Deus. Claro que orar de joelhos não é a única forma de orar que existe. E Deus não ouve somente porque a pessoa está de joelhos. Mas é o simbolismo da humilhação, da entrega, do quebrantamento na presença de Deus. Isto tem uma importância tão extraordinária que você tem que praticar para você experimentar. Como que as coisas funcionam melhor quando você ora. Como a igreja caminha melhor quando ela ora. Como que os líderes operam melhor quando eles estão em oração. Como que a nossa sensibilidade espiritual aumenta quando nós estamos em oração. E principalmente quando na nossa prática de oração nós também criamos o hábito de nos prostrarmos diante de Deus, de joelhos, como uma postura de humilhação. Aí a segunda coisa que ele diz é: me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Curiosamente, quando Jesus ensinou a orar, ele ensinou a orar ao Pai. Ele disse: Pai nosso que está nos céus, ou que estás nos céus. Claro, não tem nada de errado durante a oração nós falarmos o nome de Jesus, não tem nada de errado na oração nós falarmos do Espírito Santo ou ao Espírito Santo. Mas uma oração integral deve ser, de forma plena, endereçada ao Pai. Então,
Paulo aqui, ele traduz isso muito bem, que o próprio Senhor Jesus ensinou. Senhor, ensina-nos a orar, os discípulos pediram. Ele falou, ok, quando orardes, orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. E Paulo diz, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí quando ele cita o Senhor Jesus Cristo, ele está basicamente dizendo que agora é possível essa postura de buscar ao Pai, de nos prostrarmos diante do Pai e sermos ouvidos por Ele, por causa do Filho, por causa de Jesus Cristo. Tá? Por quê? Porque no verso 5 ele diz, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Que nome? Do Senhor Jesus Cristo. Ele fala perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, o nosso clamor é sempre endereçado ao Pai, mas com um detalhe, o Pai só ouve por causa de Jesus. A obra de Jesus na cruz do Calvário é que faz com que o Pai ouça a nossa oração, o nosso clamor, o nosso quebrantamento. Então eu quero pedir a você que invista na sua vida de oração, gaste um tempo maior orando. Para vocês terem uma ideia, nós começamos o jejum no dia 1º de março e nós temos 3 pedidos de oração nas 3 semanas diferentes, né? Nós estamos agora, hoje, encerrando a 2ª semana. E um dos pedidos de oração era um local para que fosse a sede do Ministério New Time. E antes do final perto do final da 1ª semana, o Senhor nos deu o prédio que nós queríamos, que nós estávamos orando já há algum tempo. Foi só nos colocarmos em oração e em jejum que o Senhor entregou nas nossas mãos de uma forma muito soberana. Quem não mora nos Estados Unidos talvez não tenha noção do quão difícil é alugar um espaço para reuniões públicas, para igrejas e coisas dessa natureza. E além de conseguir alugar, que já é muito difícil, ainda tem autorização das autoridades locais para você poder usar o local. Portanto, são passos muito difíceis, muito complicados. E Deus nos deu as 2 coisas de uma forma sobrenatural. Por quê? O poder da oração. Então guarde isso no seu coração, versículos 14 e 15, portanto dias 14 e 15 do jejum de Daniel, cobertos aqui nesta análise. Deus abençoe vocês. Pai, muito obrigado mais uma vez por nos trazer até aqui, por nos dar a bênção de completar o 14º dia e amanhã estar completando o 15º dia do jejum de Daniel. Abençoe cada um dos teus filhos, protege a todos desse coronavírus e de qualquer outra ameaça que surgir, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até segunda-feira, com a graça de Deus.